Olá a todos e bem-vindos a este vídeo, que é o quarto de 4 vídeos que a Squarespace gentilmente concordou em patrocinar. Os eventos de fundo que levaram à navegação e depois à perda do Forced são bastante chave para descobrir por que isso aconteceu e, para ser honesto, são realmente muito mais interessantes do que a perda do Forced em si, que, para ser justo, foi recontada várias vezes. Então, vamos analisar primeiro esses fatores de fundo. Ao longo do final dos anos 20 e grande parte dos anos 30, o Japão foi visto como o oponente mais provável. E grande parte dos recursos limitados da Marinha Real foi destinada à construção de navios que eram úteis globalmente, mas particularmente otimizados para uma guerra no Pacífico Ocidental. O porta-aviões Ark Royal, os cruzadores da classe Town e vários submarinos de grande porte, entre outros. Estimativas foram elaboradas para uma potencial guerra, e a conclusão geral foi que tal conflito seria em grande parte naval. As forças terrestres se focariam na defesa do Império, não tanto em ofensivas. A Royal Air Force também forneceria cobertura defensiva e uma tela para navios de guerra, e a Marinha Real enviaria uma grande força para ser baseada em Singapura, de onde buscaria engajar e destruir a Marinha japonesa, enquanto tentavam conduzir suas operações ofensivas, que necessariamente incluiriam alguns desembarques anfíbios. Como se verificou, as estimativas de quanta força os japoneses enviariam contra as possessões britânicas provaram ser notavelmente premonitórias. O tamanho da invasão japonesa na Malásia, por exemplo, estava realmente muito próximo das previsões pré-guerra, mas a súbita mudança de foco para a Europa no final dos anos 30 e depois o início da guerra em si prejudicou as últimas etapas do trabalho de inteligência, o que por sua vez deixaria lacunas no conhecimento da Marinha Real, e isso por sua vez não seria ajudado pelo timing de tudo. Os detalhes dos planos japoneses para invadir a Malásia mencionado anteriormente só foram concluídos no final de 1941, deixando apenas alguns meses para os britânicos descobrirem quais eram, enquanto estavam no meio das piores partes do conflito europeu. E isso, por sua vez, significava que, embora eles tivessem uma ideia bastante clara do que estava por vir, quando isso aconteceria era quase totalmente desconhecido até que fosse praticamente tarde demais para fazer algo a respeito. Similarmente, a utilização dos porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa como uma força combinada única não foi adotada como doutrina até abril de 1941. Por razões semelhantes, isso teria um impacto significativo na inteligência que levou às forças posteriormente alocadas no Oceano Índico durante a Operação C, também conhecida como Ataque ao Oceano Índico, no início de 1942. Por fim, a guerra na Europa tornou impossível o desdobramento originalmente planejado. Alguns navios que zarpariam caso a guerra eclodisse em 1939 estavam afundados, e a maioria dos restantes estava presa lutando contra alemães e italianos ou em reparos. Ainda assim, entrando no final de 1941, a avaliação da Marinha Real sobre a força da Marinha Japonesa, bem como a das Forças Aéreas Japonesas, tanto representantes da Marinha quanto do Exército Japonês, estavam aproximadamente na mesma faixa, com algumas diferenças notáveis, sendo que eles superestimaram o número total de destroyers e submarinos que a Marinha Japonesa tinha, enquanto subestimavam o número de aeronaves que os porta-aviões japoneses poderiam trazer para a mesa em cerca de 25%, principalmente graças a algumas subestimações dramáticas do tamanho de Ryūkyū, Hiryu e Soryu. As estimativas de aeronaves transportadas por tonelada de porta-aviões eram excelentes. Eles acreditavam que os Megamis e os Tonis estavam armados com canhões de 6 polegadas, mas simultaneamente pensavam que a Marinha Japonesa empregava uma classe de supercruiser com 6 canhões de 12 polegadas. Curiosamente, as estimativas para o poder aéreo do exército japonês e da marinha japonesa eram na verdade mais precisas do que suas avaliações do poder aéreo alemão no mesmo período. Mas o que faltava era detalhe. Quantos dos aviões japoneses eram caças, bombardeiros de torpedo, bombardeiros de mergulho, bombardeiros de nível, etc.? As avaliações de capacidade de cada tipo individual geralmente eram bastante boas, mas saber o quão longe um bombardeiro G-3M poderia voar estava longe de saber quais esquadrões sabiam como soltar bombas, quais haviam sido treinados em operações de torpedo ou como a carga útil da aeronave poderia afetar seu alcance geral.
Em 1940, a Marinha Real estava principalmente pensando em termos de tentar igualar a Marinha Japonesa em termos de navios de guerra. Eles pressionavam para reiniciar a produção de couraçados, pois apesar da superioridade numérica da Marinha Real, parte dos navios tinha que ser mantida em casa devido à Guerra Europeia, e apenas os 3 Queen Elizabeths modernizados, HMS Renown, HMS Hood e os 2 Nelsons eram considerados iguais ou superiores aos navios de linha da Marinha Imperial Japonesa. A classe Revenge, mais Malaya, Barham e Repulse, não eram considerados iguais por causa da baixa velocidade, baixa elevação das armas principais e falta de sistemas modernos, embora Repulse realmente preenchesse a maioria desses requisitos. Ela foi principalmente incluída nesta última categoria com base no fato de que sua combinação de armadura fraca e a diferença de capacidade entre ela e o Renown significava que ela poderia enfrentar um Congo, pelo menos era o que se sentia, mas nada particularmente mais formidável. Os novos King George Quintus foram avaliados contra qualquer coisa na linha de batalha da Marinha Japonesa, mas não estavam disponíveis em 1940 e ainda havia a questão dos Yamatos subestimados e os supercruisers de canhão de 12 polegadas considerados, mas inexistentes. Mas mesmo que a Marinha Real conseguisse o que queria, isso significaria que não haveria nenhum navio de guerra adicional disponível até pelo menos meados ou final de 1942. Quando 1940 se transformou em 1941 uma lacuna de 2 anos na capacidade de ler códigos japoneses, chegou ao fim. Junto com as medidas de localização por rádio, uma imagem precisa das ações da Marinha Japonesa começou a se formar, apesar de pouco poder ser feito a respeito. Compartilhar recursos com os Estados Unidos da América aumentava o conjunto de cifras decifradas e permitia coordenar os esforços de localização de direção de rádio com as estações americanas nas Filipinas. Os submarinos britânicos Regulus e Perseus complementaram isso, observando diretamente os exercícios da frota da Marinha Imperial Japonesa. E forneceram fotos valiosas de novos navios do Império Japonês. Embora a maioria dos submarinos da Marinha Real tenha deixado a área em 1940, em meados de 1941, esses dados eram de utilidade um pouco menor do que no ano anterior. À medida que o relógio invisível para a guerra entrava em suas etapas finais, a apreensão japonesa da antiga Indochina francesa e a ocupação dos aeródromos ali presentes foram reconhecidas como um grande indicador de ameaça, com oficiais britânicos observando que a grande dificuldade em atacar a Malásia tem sido fornecer cobertura aérea baseada em terra. Agora, os japoneses podem fornecê-la a partir da Indochina e provavelmente aproveitarão a oportunidade. Um movimento ameaçador será a preparação das bases aéreas do sul da Indochina para a operação total, incluindo abastecimento com combustível e bombas. As aeronaves podem ser transportadas, mas o apoio terrestre demora. Uma vez estabelecidas, essas forças apoiariam uma invasão marítima partindo de Hainan ou Formosa sem tocar a Indochina. Outra observação foi: a posição aérea é vital para o Japão, a preparação e o armazenamento de bases aéreas na Indochina é um indicador de inteligência crítico. A chegada do caça naval tipo 0 será um indicador definitivo de que a Malásia é o alvo. Diante disso, o planejamento começou no verão de 1941 sobre o que a Marinha Real poderia enviar para o Extremo Oriente caso os japoneses entrassem em guerra. Isso antecipava que os Estados Unidos e o Império Britânico seriam envolvidos, e o plano inicial era o seguinte. Fase 1 para realocar imediatamente a Força H, que consistia no cruzador de batalha HMS Renown, o porta-aviões HMS Ark Royal, o cruzador HMS Sheffield e a 8ª Flotilha de destroyers. Isso agiria defensivamente até a fase 2 com a frota do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos, assumindo alguma responsabilidade pelas operações no Atlântico. Isso liberaria os encouraçados Nelson e Rodney, mais 3 da classe R, 10 cruzadores, 32 destroyers e 10 submarinos. Estes então se juntariam à Força H, unidades da Marinha Real já presentes no Extremo Oriente e unidades da Marinha Real Australiana para formar uma poderosa, mas ainda em grande parte defensiva, frota de batalha. No entanto, surgiram diversos problemas conforme o ano avançava para o outono e início do inverno. Alguns serão abordados novamente conforme a linha do tempo avança.
O Nelson foi danificado por um bombardeiro de torpedo italiano e outras perdas no Mediterrâneo exigiram que a Força H estivesse posicionada em Gibraltar. Agora, mais do que nunca, com o naufrágio do Ark Royal em novembro, era necessário reequipar rapidamente as armas do Rodney, enquanto a disponibilidade de navios de guerra dos Estados Unidos da América no Atlântico se tornava mais limitada. Conforme a Marinha dos Estados Unidos da América mostrava-se cada vez mais relutante em reduzir os navios destinados à sua frota do Pacífico. Além disso, reconhecendo a vulnerabilidade das rotas de comboio e observando as operações alemãs nas guerras mundiais, a Marinha Real acreditava que o Japão enviaria cruzadores para invadir o Índico, enquanto a Marinha dos Estados Unidos da América avaliava corretamente que os japoneses manteriam seus cruzadores para operações de frota e anfíbias. As divergências de opinião dificultaram um acordo sobre um plano de ação conjunto. Embora uma proposta para substituir a Força H pelos 2 encouraçados da classe North Carolina, permitindo que a Força H e um dos King George V fossem implantados no Oceano Índico, parecia oferecer alguma esperança quando foi proposto no início do outono. Nesta fase, a possibilidade de levar um porta-aviões moderno para a frota oriental parecia potencialmente em jogo, tendo em mente que, na época da proposta, o Ark Royal ainda não tinha sido afundado e se pensava que este navio, mais talvez o HMS Furious, se não pudessem ser enviados, pelo menos manteriam a fortaleza enquanto o novo Indomitable, teoricamente pronto em novembro, poderia ser enviado. Illustrious estava em reparo, Victorious era necessário para conter esforços da Kriegsmarine que passassem pela frota doméstica e Formidable só estaria pronto em 1942. Inicialmente, esperava-se que a Força H, com a classe King George V em companhia, ainda pudesse ser complementada pelos Nelsons e os Rs, mas havia fortes debates sobre a viabilidade dos Rs ou Revengers como algo além de escoltas anti-saqueadores, mas com os problemas mencionados colocando os Nelsons fora de ação. Eventualmente se revelaria que qualquer valor que os Revengers representassem era algo que acabaria sendo considerado melhor do que nada. No final de setembro, os planos brevemente mostraram 4 da classe Revenge e Repulse no Oceano Índico em dezembro, com este último a ser aliviado por Renown e uma classe King George V no início de 1942, juntamente com um porta-aviões e 17 cruzadores, 4 pesados e 13 leves. Para esse fim, Repulse chegou ao Oceano Índico no final de setembro, seguido por Revenge no início de outubro. A Conferência América-Brasil e Chile II, no mesmo mês, confirmou com os americanos, já assumindo alguma responsabilidade pelo Atlântico, que os outros 3 Revengers estariam no Oceano Índico em novembro, mas que a Força H ainda seria necessária em Gibraltar. Isso levou à readoção do plano original em 2 fases, agora com mais ênfase em uma cerca. A implantação da fase 1 poderia ser mais poderosa e feita mais cedo, com a fase 2 visando conclusão em janeiro de 1942. Esta última fase enviaria os 2 Nelsons após a reforma e reparos para apoiar os Revengers, Repulse e qualquer classe King George V que pudesse ser enviada antes. O envio de um porta-aviões na fase 1 ou 2 dependeria da sua disponibilidade. Até que um porta-aviões estivesse disponível, bases da Royal Air Force na Malásia e da Estados Unidos Army Air Force nas Filipinas teriam que ser suficientes para a cobertura aérea. No entanto, nesta fase, os Estados Unidos da América rejeitaram os detalhes do Plano América, Brasil e Chile II e, portanto, as coisas teriam que ser revisadas novamente. Ainda mantendo uma estratégia ofensiva em mente, mas agora também levando em conta as crescentes perdas de guerra e entendendo que a cooperação, em vez da integração com as forças americanas no Pacífico Ocidental, seria a ordem do dia. Como parte da nova estratégia ofensiva, foi proposto mover o principal porto de implantação da Marinha de Ceylon, agora Sri Lanka, para Singapura, transformando a força de uma formação defensiva do Oceano Índico para uma ofensiva do Pacífico Ocidental. Mas os problemas com os Nelsons eram melhor entendidos e nenhum navio chegaria ao Extremo Oriente antes do verão de 1942, então a frota mais forte em posição até o final de 1941 seria um King George V Repulse e os 4 Vingadores. O argumento em outubro foi dividido em 3 partes. O almirante Pound queria que todas as forças se reunissem em Ceylon, o almirante Phillips queria todas em Singapura. Churchill conciliou, desejando que qualquer força em Singapura fosse ágil e capaz de responder rapidamente a incursões.
Neste ponto, é importante notar que os porta-aviões foram planejados como parte da segunda onda de reforços que levariam as forças da Marinha Real na área de uma formação para uma frota com a cobertura mencionada de Malaya e das Filipinas, ocupando o lugar deles por enquanto. Em novembro, o escolhido couraçado da classe King George V HMS Prince of Wales já estava a caminho via África do Sul como parte de uma pequena formação rotulada como Força G Publicidade Demais. Indomitable havia sido reservado para a Força H, devendo se juntar a ela no final de novembro após a conclusão de seu treinamento. Foi reconhecido que, em uma emergência, ela poderia tentar alcançar o Canal de Suez e assim se juntar à Frota Oriental, mas isso não era aconselhado, pois, embora o navio pudesse estar operacional naquele ponto, seu grupo aéreo quase certamente não estaria completamente familiarizado com as operações a partir do navio e, levando em conta a perda do Ark Royal, deixaria o Mediterrâneo Ocidental sem muita cobertura aérea. Nesta fase, ainda não havia uma presença aérea significativa da Marinha ou do Exército Imperial Japonês ao alcance de Singapura, e nem mesmo a uma distância maior ao norte, o que tornava a necessidade de um porta-aviões um tanto menos urgente. No dia 7 de dezembro, horário local, a Marinha Real listou suas forças primárias no Teatro Oriental como Prince of Wales e Repulse, que foi ordenado a encontrar o encouraçado em Singapura, os 4 da classe R, que permaneceriam no Oceano Índico, e o pequeno porta-aviões Hermes. Um único porta-aviões, provavelmente o Indomitable, foi listado como reforço potencial no início de 1942, mas essa listagem foi um tanto enganosa, pois apenas o Revenge estava realmente em seu lugar de classe. O Royal Sovereign só chegaria à área no final de dezembro, e Ramleys e Resolutions ainda tinham cada um comboio para escoltar e não estariam realmente na área até janeiro. O propósito da agora renomeada Força Z, sendo Prince of Wales e Repulse, era agora principalmente dissuasão. Caso falhassem, deveriam manter a linha até a chegada dos reforços. Contra a possibilidade de aeronaves japonesas atacarem a força em alto mar, havia a recente experiência do Mediterrâneo, que sugeriu que até mesmo um assalto de 62 bombardeiros de torpedo misto e mergulho poderia ser lidado com um bom tiroteio antiaéreo, pois foi isso que o comboio Halberd enfrentou na tarde do dia 26 de setembro de 1941, e essa força também incluía 68 caças como cobertura aérea, e não se esperava que qualquer ataque japonês pudesse enviar uma longa cobertura de caças para ajudar em um ataque de torpedo de 28 fortes. SM-79S italianos foram avistados chegando como uma única unidade. O bombardeiro italiano era mais rápido que o G-3M ou G-4M e tinha alcance operacional comparável de acordo com a inteligência. Isso parecia um bom presságio contra ameaças específicas nessa direção. Um item importante que foi negligenciado nesta avaliação, no entanto, foi o equilíbrio das forças que se opuseram aos invasores italianos. 3 couraçados, um porta-aviões com 2 esquadrões de caças, 3 cruzadores, 2 cruzadores antiaéreos, 18 destroyers e quase 3 esquadrões de caças baseados em Malta. Já a Força Z contava com 2 navios capitais e 4 destroyers. De fato, como se verificou, os ataques japoneses de bombardeio e torpedo seriam em grande parte descoordenados, representando um retrocesso em relação aos esforços italianos, pois os pilotos da Regia Aeronáutica aprenderam através de experiência árdua que a coordenação era necessária para romper as defesas britânicas quando presentes em força. Ironicamente, os Estados Unidos da América e o Reino Unido chegaram à mesma conclusão neste ponto: a necessidade de uma estratégia defensiva até meados da primavera de 1942, quando os programas de reforço permitiriam que ambas as forças partissem para a ofensiva. Mas os japoneses também teriam uma palavra a dizer e lançariam seu ataque em 7 de dezembro de 1941 em Pearl Harbor, que era 8 de dezembro no oeste do Pacífico, do outro lado da linha internacional de data. Uma divisão que, no contexto do que estava por vir, às vezes pode se mostrar um pouco confusa. A chegada do Príncipe de Gales no teatro, como mencionado antes, foi divulgada para dissuadir os japoneses, mas no final apenas permitiu que eles mudassem seu equilíbrio de forças para contabilizar a presença do navio. Embora seus planejadores já tivessem contabilizado a possível presença de 6 couraçados, 2 porta-aviões e 16 cruzadores no Oceano Índico,
e decidiram que essa era uma força gerenciável com as forças que estavam comprometendo na operação. Provavelmente não fez tanta diferença assim. No início de dezembro, as evidências de um significativo acúmulo militar japonês estavam crescendo e as preocupações com vários submarinos imperiais japoneses que foram rastreados se movendo para o sul significavam que a Marinha logo sugeriu ao almirante Phillips, que chegou no dia 2 para assumir o comando da Força Z, quando chegasse em Singapura, para possivelmente considerar a realocação da força, seja para Darwin, na Austrália, ou possivelmente até voltar para Ceilão. A Força Aérea Japonesa, ao alcance de Singapura, foi avaliada como de baixa potência, mas essa avaliação estava aumentando rapidamente de um estimado 300 ou mais aviões na Indochina, dos quais 180 estavam posicionados no sul e cerca de 90 desses foram estimados como bombardeiros de algum tipo, no dia 2 de dezembro para 450 no total no dia 4 e 500 no total no dia 6, o que estava realmente bem próximo dos 564 aviões totais combinados do Exército e da Marinha Japonesa que os registros japoneses afirmam terem sido posicionados no início das hostilidades. No dia 8, o dia em que a Força Z partiu, a estimativa era de que havia pelo menos 100 bombardeiros, a maioria deles capazes de carregar torpedos, que poderiam ser usados contra a Força Z. Mas parece que essa informação específica não chegou ao almirante Phillips, que parece ter navegado sob a suposição feita em uma avaliação alguns dias antes de que os aviões de ataque japoneses só poderiam alcançar 300 milhas de suas bases, embora ele também pensasse que estavam em aeródromos 150 milhas mais ao sul do que realmente estavam, o que dividiu a diferença geral entre o alcance estimado e real, que era de cerca de 600 milhas, perfeitamente em dois. Havia também uma impressão a bordo do Prince of Wales de que qualquer ataque seria provavelmente de aeronaves com bombas de alto explosivo para ataques terrestres, o que teria sido o caso 24 horas antes. Porém, desconhecido por todos, os principais elementos do elite grupo aéreo Canoia, especialmente treinado em ataques de torpedo, haviam completado sua realocação para aeródromos perto de Saigon em 7 de dezembro, juntamente com o menos especializado, mas bem treinado, grupo aéreo Jenzang. Quando a guerra chegou em 18 de dezembro novamente no horário local, que era o mesmo que 7 de dezembro no Havaí, o quadro de ameaças para a Força Z havia mudado radicalmente de tudo que havia sido até aquele ponto. Embora no final não tenha realmente importado, a avaliação da ameaça de superfície foi ao mesmo tempo precisa e imprecisa. As informações sugeriam que no Japão permaneciam como frota principal 10 couraçados, 4 porta-aviões, 8 cruzadores e 40 destroyers, além de 15 submarinos. Sob o comando do almirante Kondo para operações no sudoeste do Pacífico estariam potencialmente 4 porta-aviões, 20 cruzadores, 52 destroyers e 18 submarinos. Somadas, essa foi uma avaliação notavelmente precisa da força de combate operacional japonesa, mas o que ela não mostrou foi que no momento em que a avaliação foi feita no 1º de dezembro, a maioria da força de porta-aviões imperial japonesa e uma forte força de escolta já estavam a caminho de Pearl Harbor e a Força de Ataque do Sul, embora de fato tivesse sido formada, consistia apenas em 2 cruzadores de batalha, um porta-aviões leve e vários cruzadores. Novamente, identificaram corretamente o 7º Esquadrão de Cruzadores, composto pelos Megamis, rumo à Malaya. Porém, estavam convencidos de que os Megamis ainda possuíam armas de 6 polegadas, suposição que persistiu até avaliações fotográficas pós-Midway revelarem torres de canhão duplo nesses navios. Você pode muito bem perguntar o que exatamente Phillips pensou que poderia fazer contra as forças estimadas contra ele. Mas lembre-se que, junto com seus 2 navios e escoltas, ele provavelmente contava com elementos da frota asiática dos Estados Unidos da América e da Marinha holandesa para se juntarem a ele e formar uma força muito maior e muito mais capaz caso a situação se deteriorasse. De fato, 2 dias antes de zarpar em 6 de dezembro, Phillips se encontrou com o general MacArthur e o almirante Hart, os comandantes terrestres e navais dos Estados Unidos da América na região. Ele havia solicitado que 8 destroyers combinados da Marinha dos Estados Unidos da América se juntassem às suas forças, conforme acordos pré-existentes em caso de uma guerra iminente.
O resultado dessa reunião foi que 4 dos destroyers que ele havia pedido foram enviados, pois acreditava-se que um comboio de invasão japonesa imperial havia sido avistado, mas, como se viu, esses 4 destroyers chegariam tarde demais. Eles apareceram em Singapura no dia 9, depois viraram imediatamente e voltaram para o Nordeste, acabando por se encontrar com o que restava dos 4 destroyers da zona mencionada na tarde do dia 10. O que foi acordado nessa reunião foi que uma estratégia defensiva inicial, onde a formação britânica, reforçada pelos destroyers americanos, guardaria a barreira malaia e tentaria impedir qualquer movimento japonês nas Índias Orientais holandesas, seria feita com a expectativa de que Revenge e Royal Sovereign chegariam para ajudar até o final de dezembro, mas não se esperava nenhum porta-aviões da Marinha Real antes da primavera. Uma força combinada de cruzadores em Bornéu e a força de submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América em Cavite, Filipinas, auxiliariam nesses esforços. Esforços seriam feitos para melhorar Manila, visando que, até abril, a Marinha Real pudesse enviar sua formação reforçada de Singapura para as Filipinas, a fim de se unir à frota asiática e a quaisquer reforços recebidos até então. No entanto, exatamente como isso seria feito diante do... A composição da força japonesa não é registrada, nem havia uma estratégia específica para lidar com o poder aéreo japonês, além de mover aeronaves para aeródromos malaios e outros próximos a bases aéreas japonesas conhecidas. Também não foi mencionado para onde a frota asiática deveria recuar caso o primeiro golpe japonês caísse sobre as Filipinas e tornasse suas bases insustentáveis. O que é crítico notar aqui é que no dia 6, Phillips estava buscando navios adicionais para um movimento ofensivo, o que sugere que a eventual partida no dia 8, que às vezes é caracterizada como uma reação imediata e impulsiva aos eventos vindouros, na verdade era algo que havia sido calculado por muito mais tempo. De fato, o fato de que o comboio de invasão japonês estava no mar, e isso já era conhecido, era algo bastante difundido entre o alto comando aliado na época da conferência. Considerando as forças totais esperadas sob o comando aliado no final de dezembro, pareciam adequadas para a tarefa designada. Seriam 3 couraçados, um cruzador de batalha, 9 cruzadores, 23 destroyers e 40 submarinos das marinhas britânica, australiana, holandesa e americana, sem incluir outras forças no Oceano Índico, ou ainda em casa nos portos australianos. Enquanto a frota do Pacífico dos Estados Unidos da América existia para ocupar a maioria da marinha japonesa, a quantidade de navios parecia razoável para a tarefa. Mas havia algumas falhas até mesmo nesta avaliação do que poderia ser em algumas semanas. A maioria dos cruzadores e destroyers japoneses estava acima dos limites do tratado, enquanto muitos navios equivalentes dos aliados na área eram velhos, subdimensionados ou ambos. Somente o Prince of Wales e os submarinos da classe Tambor nas Filipinas tinham vantagem clara sobre os equivalentes japoneses. No último caso, sem saber, o uso do torpedo Mark 14 tornava os submarinos dos Estados Unidos da América uma não entidade nos primeiros meses da campanha. E assim chegamos ao dia da partida das forças. Naquela noite, às 23 horas, interceptações de sinal determinaram que as hostilidades estavam prestes a começar à 1h da manhã. Chegaram notícias de desembarques japoneses na Malásia, seguidos por um ataque a Singapura por bombardeiros japoneses. A Malásia também estava sob ataque de aeronaves japonesas, bem como desembarques e ataques aéreos sendo relatados nas Filipinas. Então, veio a notícia de que a maior parte do poder de combate da frota do Pacífico dos Estados Unidos da América estava no fundo do mar em Pearl Harbor. Quase todos os fatores em que Phillips contava como certeza para enfrentar os japoneses foram retirados ao longo do dia, incluindo crucialmente a cobertura aérea da Royal Air Force da Malásia e a cobertura aérea dos Estados Unidos da América das Filipinas, ambas agora ou destruídas ou de outra forma fortemente engajadas desde o início. Um elemento desses ataques até contribuiu para a avaliação do poder aéreo japonês, pois apenas um punhado de bombardeiros apareceu sobre Singapura com bombas relativamente pequenas. Considerando que os ataques a Pearl Harbor ocorriam quase simultaneamente,
Isso reforçava a ideia de um alcance limitado para aeronaves japonesas com torpedos, mas, se eles pudessem preparar um grande número de bombardeiros de torpedo a qualquer distância significativa, certamente os teriam enviado para Singapura nessa incursão. A incursão foi consideravelmente mais forte, mas a maioria das aeronaves se perdeu devido às condições meteorológicas adversas. Além disso, o grupo aéreo japonês treinado em torpedos mal havia esfriado seus motores do voo de trânsito. No entanto, Phillips partiu no final da tarde trabalhando sob 3 suposições. Ele tinha o elemento surpresa e o mau tempo forneceria ocultação e cobertura contra os ativos de reconhecimento inimigo, preservando a surpresa e permitindo que ele escapasse após atacar os desembarques. Em terceiro lugar, como visto, ele acreditava que a ameaça aérea era limitada em alcance e tipo de ataques, que a experiência indicou serem relativamente fáceis de suportar. Bombas leves lançadas de grande altitude. E isso também explicaria por que ele estava disposto a navegar enquanto os radares de busca aérea de seu navio ainda funcionavam de forma irregular no calor tropical. Parecia improvável que ele precisasse deles. Seu objetivo era encontrar a força de desembarque japonesa na Malásia, romper barreiras, afundar os transportes, interromper os desembarques e retornar antes que uma resposta significativa pudesse ser reunida. No dia 9, aeronaves de reconhecimento japonesas voaram perto ou sobre a formação do Príncipe de Gales, Repulse e 4 destroyers. Então, desconhecido por Phillips, o submarino Ynir 65 os avistou no início da tarde e os seguiu por um tempo, relatando suas posições. O relatório fez com que os transportes vazios zarpassem escoltados em busca de segurança e ordens foram dadas para preparar os bombardeiros especialmente treinados para um ataque de torpedo. Em caso de falha, os cruzadores de batalha Kongo e Harona, 8 cruzadores pesados, 1 leve e 12 destroyeres foram enviados em formações e tarefas separadas, não em uma única frota. Ao pôr do sol, aviões da Marinha Imperial Japonesa avistaram a Força Z. Os britânicos também os viram e Phillips, percebendo que perdera a surpresa, cancelou o ataque ao local da invasão. Os navios retornaram seguindo um curso enganoso até anoitecer, quando mudaram a rota rumo a Singapura. Com pouco combustível, o destroyer HMS Tenidos foi enviado à frente. Todos os aviões de ataque japoneses decolaram para um ataque noturno, devido à preocupação de que os britânicos pudessem atacar o comboio de invasão na escuridão. O esforço de busca falhou principalmente devido ao mau tempo, como Phillips esperava. Durante a noite, um sinalizador foi lançado sobre o cruzador Chukai e seus escoltas por um avião de busca japonês, que estava a apenas algumas milhas de distância da formação britânica e poderia ter representado uma interessante baixa noturna. Mas nesse momento, os navios britânicos retornavam para casa e os sinalizadores avistados apenas confirmaram que a surpresa havia sido perdida. Dado que os aliados não compreendiam plenamente as capacidades do torpedo Long Lance naquele momento, isso provavelmente foi o melhor. Mas, felizmente para os japoneses, essa identificação errada não levou a um ataque equivocado a Chukai, semelhante ao que ocorreu em Sheffield durante a caça ao Bismarck, como se tivesse acontecido. Então Phillips quase certamente teria escapado impune, pois havia apenas torpedos aéreos suficientes na Indochina naquele dia específico para uma única onda de ataque. Mais torpedos estavam a caminho, mas não chegariam antes da Força Z alcançar Singapura em segurança. No entanto, quando o 9º se transformou no 10º, os pregos finais no caixão da Força Z estavam sendo martelados um a um. Pouco antes da meia-noite, a chuva parou e as nuvens foram quase todas sopradas, deixando um trabalho muito mais fácil para as aeronaves de reconhecimento e ataque japonesas no futuro. E quase ao mesmo tempo, foi recebido um sinal informando que um desembarque inimigo estava ocorrendo em Kuantan. Este é o ponto frequentemente subestimado sobre o qual o destino da Força Z se voltou. Na verdade, não houve desembarque lá, mas isso só foi constatado tarde demais. Mas para Phillips, o sinal apresentou-lhe pouca escolha. Kuantan ficava entre os locais de desembarque japonês conhecidos e Singapura. Isso dividiria os esforços defensivos britânicos na Malásia se fosse conquistado.
Kwantung também estava mais ao sul de sua posição atual, mais precisamente um pouco a sudoeste, mas em qualquer caso estava mais longe das forças japonesas conhecidas e estava a 400 milhas de distância das bases aéreas japonesas conhecidas, uma distância que, se você se lembra de antes, sua inteligência havia assegurado que era 100 milhas mais do que os bombardeiros de torpedo japoneses poderiam supostamente alcançar, mesmo que na realidade estivesse, na verdade, 200 milhas dentro de seu alcance operacional. Assim, com a cobertura da noite, Phillips poderia não ter tido outra escolha senão alterar o curso para interceptar e destruir essa nova força. Isso também esclarece um dos dois motivos pelos quais ele não insistiu na cobertura aérea para o dia seguinte. Como, pelo que ele sabia, ele não precisava disso. Mas no momento em que Phillips mudou de curso, os japoneses não tinham ideia de onde na Terra ele tinha ido. Sem aquele sinal, mesmo sem uma pipa com mensagens rudes para cobertura aérea, a Força Z provavelmente teria retornado a Singapura. Mas isso não estava para ser. Phillips seguiu rumo a Kwantung, mantendo silêncio no rádio para que as forças de desembarque japonesas não percebessem sua aproximação. Próximo à meia-noite, a nova rota o fez cruzar o caminho do submarino Iro-58. Na manhã do dia 10, o I-58 atacaria com torpedos. Os torpedos erraram, mas o submarino emergiu despercebido e transmitiu seu relatório de avistamento. Às 03h15, isso chegou à sede dos bombardeiros e, com o nascer do sol, os 3 grupos aéreos da Força de Bombardeio estavam no ar, perseguindo aeronaves de reconhecimento enviadas ao amanhecer para localizar os navios recém-relocados. Fora de Kwantung, a única atividade era um rebocador com barcaças e uma aeronave solitária e misteriosa. Perplexa, a força disse que diminuiu ainda mais para investigar, mas, eventualmente, concluíram que ou nenhum desembarque ocorreu ou a força era composta apenas por ninjas. Com nada mais a fazer, os navios começaram a retornar para casa, mas às 09h52 veio o começo do fim. Mais ao sul, o Tenedos destacado foi avistado por uma aeronave de reconhecimento e então atacado por 9 bombardeiros. Todos erraram ao lançar bombas aéreas e o navio seguiu em frente. Às 10 horas, as outras forças de ataque japonesas estavam quase sem forças, com pouco combustível e sem sucesso em provocar o corpo principal da Força Z. Porém, de acordo com alguns relatos, às 10h15, uma única aeronave de reconhecimento encontrou a formação e relatou sua posição. Isso parece provável, pois às 10h20 uma aeronave foi avistada pelos 10h30 após receber e processar essa observação e o sinal de Teneus, a Força Z entrou em alerta total para ataque aéreo e começou a navegar para Singapura a 25 nós. Muitos questionaram por que Phillips não solicitou cobertura aérea neste momento, já que estava disponível. Mas além de acreditar que estava fora do alcance de ataque dos bombardeiros de torpedo, que eram, até onde ele sabia, a única séria ameaça aérea, no dia anterior ele havia recebido um sinal afirmando em termos inequívocos que não havia cobertura de caças disponível no dia 10. Este era um sinal mal formulado que deveria informar Phillips sobre a queda dos aeródromos do norte da Malásia e, portanto, a indisponibilidade de cobertura de caças para seu suposto ataque às forças de desembarque naquela área operacional, mas foi tão condensado que parecia uma declaração absoluta cobrindo todo o teatro operacional, e então, no meio da preparação de seus navios para um ataque aéreo e com Tenedos, já tendo transmitido para qualquer um ao alcance que havia aviões japoneses por perto, por que pedir o que já lhe foi dito que não estaria disponível, e se algum avião estivesse à mão de alguma forma, então certamente o sinal de Tenedos, que Singapura também deveria ter captado, teria trazido eles de qualquer maneira. Por volta das 11 horas, a maioria das aeronaves de ataque da Marinha Japonesa tinha seu combustível bem abaixo de 50%. Os pilotos estavam calculando se teriam combustível suficiente para voltar para casa ou se precisariam desviar para aeródromos capturados no dia anterior. Mas então outra aeronave enviou um relatório de localização atualizado, este às 11h05, já convergindo para a área geral e com resistência mínima restante em seus tanques, as aeronaves japonesas dispersas mergulhariam para atacar no momento em que avistassem seus alvos, uma formação após a outra.
Com uma dessas formações já tendo gasto sua carga em tenidos, a próxima, que estava armada com pequenas bombas de 250 quilos, dirigiu-se para Repulse, soltando suas cargas às 11h13. Uma única bomba atingiu o cruzador de batalha no meio dos navios, mas explodiu ao atingir apenas 1 polegada de armadura de convés, relativamente alta no navio, e embora tenha causado algumas baixas, não fez nada para impedir a capacidade do navio de navegar ou de lutar. Em troca, dos 8 bombardeiros envolvidos, 5 foram atingidos por fogo antiaéreo, 2 dos quais foram gravemente danificados. Ambos os ataques também pareciam confirmar avaliações anteriores. Aeronaves com bombas leves poderiam chegar tão longe, mas nenhuma carregando armamento pesado. Mas essa noção foi desmentida às 11h32, quando outros 16 aviões apareceram, 9 dos quais se dirigiram para o Príncipe de Gales. Um marinheiro comum a bordo dela relatou que eu podia ver uma formação de cerca de 10 aviões rasantes sobre a água em nossa direção. Eu aguardava com excitação o massacre deste monstro de esquadrão que assustaria a vida de mortais menores. Mas não nós. Deixe-os se aproximar. Pegue-os no movimento ascendente. Um estrondoso crescendo de barulho irrompeu nos céus. 85 pontos, 25 polegadas disparadas simultaneamente. Eu observava as conchas explodirem, mas nenhum avião foi atingido. Para mim, eles pareciam bem fora do alvo. Os aviões avançavam implacavelmente enquanto todas as metralhadoras, armas pompom e o canhão Bofors disparavam. Parecia que o inferno havia sido liberado, mas nada os detinha. O navio de guerra virou para evadir. Uma aeronave desviou-se para perseguir o Repulse, enquanto as outras 8 prosseguiram e lançaram seus torpedos. Um torpedo explodiu ao atingir a água, mas os outros 7 seguiram em frente. As 7 aeronaves restantes da formação geral, juntamente com a que havia interrompido seu ataque, fizeram 8 largadas no Repulse. Com 15 torpedos na água, um bombardeiro caiu no mar em chamas e outros 3 sofreram danos pesados. Apesar da idade, Repulse se contorceu como uma cobra na grama, evitando todas as armas que se aproximavam. Príncipe de Gales se saiu quase tão bem. 6 torpedos passaram longe, mas um único torpedo atingiu bem na popa, bem onde o eixo do hélice mais externo à esquerda deixou o casco. A onda de choque da explosão percorreu o navio, desativando os geradores, dobrando o eixo da hélice e cortando sua estrutura. O imenso peso e tamanho da torre de popa de 14 polegadas serviram de ponto de apoio para a popa chicotear, abrindo várias emendas e anteparas. Os 2 motores de bombordo pararam por um momento, reduzindo a velocidade da embarcação. Por pior que fosse, a situação talvez pudesse ser salva. Desconhecido pelos britânicos, a situação era quase idêntica à enfrentada pelo navio de guerra italiano Vittorio Veneto antes da Batalha de Cabo Matapan. Mas, enquanto naquela situação os italianos tiveram tempo para resolver as coisas, nesta o navio estava enfrentando mais ataques. Sem conhecer a gravidade do dano ao eixo externo, ele e o eixo interno foram reiniciados. Isso levou ao tubo de roda livre, que era o eixo externo, rasgando anteparas e glândulas, até os espaços de maquinário, e 2.400 toneladas de água começaram a subir pelo caminho danificado, ignorando todas e quaisquer defesas anti-torpedo e incapacitando permanentemente grande parte da motivação e energia elétrica do navio. Limitado a 16 nós, com inclinação de quase 12 graus, na negociação, e o navio estava agora muito mais vulnerável ao ataque, não ajudado pelo fato de que a inclinação significava que a bateria de 5 pontos e 25 polegadas do lado estibordo não podia mais abaixar as armas o suficiente para engajar mais bombardeiros de torpedo, e as torres de popa de qualquer lado não tinham energia em qualquer caso, deixando imediatamente o navio com apenas as torres de proa para o lado de bombordo, de qualquer maneira utilizável contra bombardeiros de torpedo, enquanto as torres de estibordo poderiam ser usadas contra bombardeiros de alto nível, mas as próprias torres e as armas antiaéreas mais leves agora eram ainda mais desajeitadas, pois estavam operando apenas manualmente, não apenas para carregamento, mas também para travessia e elevação. Por volta das 1143, outra onda de aeronaves japonesas chegou. 7 torpedos e 6 bombas foram enviados contra o Repulse, que habilmente evitou todos eles antes de tentar se aproximar do navio almirante atingido para tentar ajudar. Durante esse período, o Repulse sinalizou às 11h58 relatando o ataque aéreo. Meia hora depois, um esquadrão de búfalos foi enviado, mas era insuficiente e tardio.
Às 12h18 chegaram mais 26 aeronaves. Esses carregavam torpedos aéreos mais novos e potentes e estavam entre os mais bem treinados na Marinha Imperial Japonesa em ataques com torpedo. 6 aeronaves atacaram o combalido Príncipe de Gales, acertando-o 3 vezes no lado estibordo, onde as armas antiaéreas pouco puderam fazer para detê-las. Um acertou bem à frente, outro bem atrás, ainda mais recuado que o primeiro, incapacitando o navio. Este acerto dobrou o eixo da hélice estibordo externa como um pretzel, colocando-o sobre o eixo da hélice estibordo interna, o que fez o navio começar a deslizar quase até uma parada completa, movendo-se a cerca de 6 nós com a força da hélice de bombordo interna e que só tinha uma última sala de caldeiras que estava tentando freneticamente, mas inutilmente, empurrar o navio um pouco mais rápido para a frente. Um último torpedo atingiu o navio adjacente à Torre B, o gêmeo Super Fearing, mas foi o único a atingir as defesas de torpedo do navio, que, para algum pequeno conforto dos projetistas, conseguiu resistir completamente ao impacto. Os esforços de contra-inundação do primeiro impacto fizeram com que os impactos na proa e na popa do segundo ataque causassem ainda mais danos do que o esperado, mesmo em partes desprotegidas do navio, pois os espaços de ar no casco estavam cheios de água, que transmitiu bem a onda de choque. Mas a essa altura, o Prince of Wales estava inundado com mais água do que o deslocamento total da maioria dos encouraçados pré-dreadnought. Então seu destino era inevitável. Às 12h23, 11 das aeronaves japonesas restantes foram atrás do Repulse em um movimento de pinça de 8 e 3 aeronaves, respectivamente. Os 8 lançaram primeiro e o Repulse novamente evitou todos, mas essa virada a colocou no caminho dos outros 3, sendo atingida por um deles. O torpedo atingiu as defesas do navio, que pareciam estar funcionando muito bem, não abalando significativamente a embarcação. Mas as aeronaves restantes mergulharam, e mais 3 ou 4 torpedos atingiram o alvo de ambos os lados, indicando um segundo ataque de pinça. Este dano catastrófico acontecendo de uma vez foi demais, e Repulse virou e afundou em menos de 10 minutos, tendo evitado quase 2 dúzias de torpedos antes de receber seus golpes fatais. Um último ataque de bombardeio às 12h41 marcou um único acerto no Prince of Wales, mas não conseguiu muito além de aumentar as baixas. O navio já estava no meio de um naufrágio para a esquerda, o que indica o quanto de dano e inundação o primeiro golpe causou, considerando que ela tinha 3 buracos no lado estibordo, mas estava virando na direção oposta. O HMS Express, um dos destroyers de escolta, se aproximou para retirar a tripulação que podia, e às 13h18 o navio de guerra virou completamente, quase levando o Express consigo, e então ele afundou, justo quando os primeiros búfalos chegaram por cima. Em troca da perda de 4 aeronaves, 3 abatidas no ataque e uma que caiu ao pousar, além de mais de uma dúzia seriamente danificadas, e o gasto de 49 torpedos e dezenas de bombas, os japoneses afundaram os únicos 2 navios de guerra rápidos aliados em toda a região do Indo-Pacífico. Um total de 840 oficiais e homens afundaram com os navios, 513 na rápida queda do Repulse e 327 do Prince of Wales. Sem navios pesados velozes para proteção, as forças aliadas reunidas seriam eliminadas gradualmente nos meses seguintes. O agora criticamente subdimensionado comando American, British, Dutch, Australian, então uma boa parte das unidades restantes da Marinha Real no Oceano Índico na Operação C. De fato, os navios de capital rápidos aliados não apareceriam novamente na campanha do Pacífico em outro papel além de escoltas de porta-aviões, até a dramática intervenção do almirante Lee em Guadalcanal quase um ano depois. Mas, longe de ser uma carga suicida vangloriosa ostensivamente feita diante das realidades modernas, um exame das evidências parece indicar que a perda de força dita estava mais relacionada a 2 fatores muito mais mundanos e infelizmente muito mais comuns, principalmente, mas não inteiramente, inteligência precisa onde as menores missões se revelaram os fatores críticos e simples azar. Se o primeiro torpedo tivesse atingido algumas centenas de pés à frente e os navios mantido o fogo antiaéreo e ações evasivas em alta velocidade, os ataques subsequentes teriam sido suficientes para detê-los?
Talvez não. A marinha japonesa não teria sido capaz de tentar novamente tão cedo, dado a falta de torpedos aéreos no teatro. Os navios danificados teriam afetado a queda de Singapura ou a invasão do Oceano Índico se reparados a tempo. Possivelmente sim. Mas, no final das contas, essas coisas não aconteceram, e, independentemente das razões exatas, o fato simples permanece que o Repulse e o Prince of Wales foram afundados em 10 de dezembro de 1941, e com eles se foi a maior parte da esperança de parar a expansão japonesa a leste da Índia. É isso. Obrigado por assistir. Caso tenha algum comentário ou sugestão de nave para análise, deixe-nos saber abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado sobre o dique seco.